Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você como você pode faturar 6 dígitos, ou seja, pelo menos R$100 mil em um único negócio, intermediando imóveis de leilão de alto padrão, vendendo mais vezes e por mais tempo para o mesmo cliente, sem precisar ser um especialista jurídico e sem afetar a sua rotina diária atual de negócios. O que eu vou compartilhar com você agora foi criado especificamente para corretores de imóveis que já atuam no mercado imobiliário de médio e alto padrão e querem ampliar o seu faturamento, corretores de imóveis e profissionais do mercado imobiliário que buscam ter uma recorrência de vendas, ou seja, vender mais vezes durante o ano, profissionais do mercado imobiliário que buscam diversificar a sua carteira de negócios com produtos mais exclusivos e fora do mercado tradicional, corretores de imóveis que possuem carteira de compradores e que busca aumentar com qualidade o seu portfólio, vendendo mais vezes por mais tempo para o mesmo cliente, e profissionais imobiliários que buscam fidelizar grandes clientes mais exigentes e sabem que precisam de produtos diferenciados. E para deixar bem claro para quem não é essa formação, para corretores de imóveis que buscam soluções fáceis ou rápidas e sem esforço, para profissionais que não têm interesse em estudar o mercado de leilões, para corretores que não possuem carteira nenhuma de clientes e para profissionais que não estão dispostos a renovar os seus conhecimentos e conhecer um novo mercado. Nesse mercado de leilões de imóveis de alto padrão, você poderá faturar alto em um único negócio, em alguns casos até mesmo vendendo à distância, sem sequer visitar o imóvel. Foi o caso de um parceiro nosso, a Conce Imóveis, que entrou no nosso ecossistema, fez os nossos treinamentos e faturou R$225 mil de comissionamento no primeiro imóvel vendido em parceria com a TreeHub. E isso aconteceu logo no primeiro mês de parceria. Uma venda de um imóvel que estava avaliado em R$18 milhões e foi vendido com mais de 50% de desconto, por R$7 milhões, numa venda realizada pelo WhatsApp, sem burocracias documentais e estresses. Afinal, o imóvel estava desocupado. E olha que interessante, o imóvel estava a 400 quilômetros de distância do corretor e o cliente era de outro estado, mostrando como o mercado de leilões é dinâmico. Veja na tela. Olá pessoal, meu nome é Ataíde Crema, sou advogado, sou corretor de imóveis, sou sócio da Conce Imóveis, que é uma empresa especializada em buscar opções de investimento em imóveis que tragam uma alta rentabilidade aos nossos clientes. E a partir do momento que a gente começou a fazer parte do ecossistema da TreeHub, o jogo mudou para nós de uma maneira bastante significativa, porque nós começamos a encontrar opções de investimento bastante interessantes para esse perfil de cliente. Logo no primeiro mês que a gente estava fazendo parte desse ecossistema, a gente conseguiu efetivar uma venda através de uma arrematação de um imóvel com mais de 60% de desconto sobre o valor da avaliação, o que nos rendeu aí mais de R$220 mil de comissão e que também deixou o nosso cliente bastante satisfeito, porque além do desconto, ele também efetivou essa compra aí de uma maneira parcelada, sem precisar se descapitalizar. Além disso, a TreeHub ela acompanhou esse cliente aí, repassando uma segurança jurídica bastante grande, desde a mesa de negociação até a entrega da posse do imóvel e o registro desse bem em nome do comprador. A partir desse momento que nós iniciamos essa parceria com a TreeHub, o nosso faturamento ele aumentou de uma maneira bastante significativa, porque nós abrimos um leque dentro da nossa imobiliária com esses imóveis advindos, né, de leilão, o que não muda a rotina dentro da empresa. Nós continuamos com outros produtos lá dentro, nós faturamos mais, né, sem comprometer a nossa atividade. A segurança jurídica que é repassada pela TreeHub é algo bastante interessante, porque deixa o cliente completamente seguro do que ele está fazendo, do investimento que ele vai fazer, e a taxa de conversão numa mesa de negociação com o pessoal da TreeHub é bastante alta. Então você, corretor e colega, né, que queira fazer parte desse sistema, eu recomendo, porque com certeza vai agregar muito na sua atividade diária, na sua empresa
e vai te dar um retorno aí que vai ser bem interessante e bem atrativo. É bem bacana, e eu não poderia deixar de citar a história do corretor do nosso ecossistema que participou de nossos treinamentos, chamado Joanês Sense. Ele é um corretor autônomo, sabe aquele cara mais família, não trabalha muitas horas por dia, a carteira dele de clientes é pequena e ele foca em atender esse pequeno público. Ele entrou no mercado de leilões através do ecossistema da TriHub. E um belo dia, eram 11 horas da manhã, ele ligou para nós dizendo que tinha um cliente para um imóvel de R$1.200.000, mas faltava apenas 4 horas para o leilão. Queria correr no mesmo dia, às 15 horas. Interessante que, assim como no caso da Consi, que eu citei anteriormente, você viu o vídeo, esse imóvel também não foi sequer visitado. Nem o corretor, nem o cliente precisaram vistoriar o imóvel, que também já estava desocupado. Estava avaliado em R$2 milhões e foi leiloado por R$1.200.000. O cliente dele então deu o lance e foi o único. Vencemos o leilão. Posse do imóvel foi concedida em 30 dias. Nessa venda, o Joanês Sense faturou R$60 mil, pago pelo cliente, que assinou um contrato de intermediação e assessoramento para a participação do leilão. E o mais especial nesse exemplo do Joanês é que ele fez vários negócios, estruturou um caixa próprio e ele mesmo começou a arrematar. Ele arrematou um imóvel avaliado em R$700 mil por 50% do valor de mercado, R$356 mil, exatamente. Interessante que de corretor, ele também se tornou um investidor. Veja na tela. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Sense, sou corretor de imóveis. Também atuo como corretor parceiro e como corretor investidor da TriHub Imóveis aqui de Chapecó. Há algum tempo que a gente já vem trabalhando junto e gostaria de frisar alguns negócios aí que foi realizado com eles, né? Valendo a pena que vale salientar também que a TriHub, ela te dá toda uma assessoria jurídica, ela te ajuda na parte comercial, na parte de documentação, escritura, então todo o suporte que você precisar na área de imóveis, tem pessoal qualificado que vai estar do teu lado, né? Um dos negócios que eu realizei com eles foi no quesito investidor, né, na qual eu adquiri um imóvel, né, uma residência aqui em Chapecó, pelo valor de R$360 mil e a avaliação de mercado dela ultrapassa R$700 mil, né? Também foi realizado um negócio muito semelhante com um investidor, amigo meu, que é a área que eu trabalho, na área de clientes investidores, onde ele adquiriu uma sala comercial em Florianópolis, também pela metade do valor. Recomendo a TriHub, sou parceiro TriHub, então se você é investidor ou se você tem clientes investidores que buscam aí um ganho financeiro, um resultado financeiro curto, a médio e a longo prazo, né, você está no caminho certo. Venha ser parceiro TriHub. Forte abraço e até breve. Esses são só alguns exemplos dentre dezenas de corretores imobiliários que já fizeram negócios dentro do nosso ecossistema, utilizando o método que compartilhamos. Vou te contar uma história e você vai entender o porquê agora é o timing perfeito para que você, corretor de imóveis, aumente o seu faturamento com imóveis de leilão. Eu fui advogado de uma das maiores multinacionais do Brasil. Com o tempo, atuando como head jurídico, me especializei no mercado de leilões imobiliários, começando a assessorar diretamente os diretores daquela empresa onde eu trabalhava, que já investiam nesse mercado. Depois de assessorá-los em algumas arrematações, foi nesse momento que eu percebi o potencial dos imóveis de leilão. Negócios sólidos, imóveis com deságios significativos e um público-alvo extremamente receptivo a oportunidades exclusivas. Atuando como advogado especialista e chefe jurídico aqui na TriHub, nós sempre atuamos assessorando o investidor final, interessado em adquirir imóveis de leilão, oferecendo suporte jurídico completo. Alguns anos atrás, nesse período onde estávamos focados em atender investidores, nós tínhamos bons resultados, mas havia algo que nos incomodava e parecia limitar e alcançar o impacto que sabíamos ser possível. Todas as semanas, a todo momento, imóveis excepcionais com preços entre 40% e 50% abaixo do valor de mercado eram leiloados e não eram vendidos. E quando eu te falo de desconto, é desconto real mesmo, pois sabemos que algumas avaliações acabam sendo equivocadas. O que estava diante de nossos olhos era muitos produtos bons sendo ofertados sem compradores. Nós tínhamos uma limitação, afinal estávamos em Santa Catarina, então como eu poderia conseguir vender um imóvel em São Paulo, por exemplo, se os investidores fossem regionais? Estando aqui no Sul, eu não conseguia alcançar imóveis mais longínquos. Essa realidade nos incomodava profundamente.
Imóveis de altíssimo potencial ficavam esquecidos, simplesmente passavam às vezes até por mais de um leilão sem compradores. Decidimos então entender um pouco mais a fundo e descobrimos que o principal motivo para que tantos imóveis bons não fossem vendidos era a ausência de corretores habilitados e estruturados para atuar nesse mercado. O setor de leilões é vasto, com imóveis espalhados por todas as regiões do país. Essa pulverização dificulta que o investidor consiga, sozinho, alcançar e ter acesso a todos os ativos, principalmente falando de imóveis de alto padrão. Muitos dos clientes desse mercado não fazem uma busca ativa por produtos de leilões, pois geralmente são empresários, pessoas com uma rotina muito ocupada. Percebemos que os poucos corretores que atuavam nesse mercado se concentravam quase que exclusivamente nos leilões da Caixa Econômica Federal. Entretanto, os leilões judiciais, que oferecem imóveis ainda mais atrativos e com deságios ainda maiores, eram amplamente ignorados. E o motivo para que esses corretores ignorassem essas outras modalidades de leilões mais lucrativas era evidente: a falta de conhecimento técnico, uma insegurança em lidar com questões jurídicas e barreiras de acesso. Para se ter ideia da dimensão desse problema, em um único mês, uma pessoa da nossa equipe planilhou uma relação de imóveis a serem leiloados, com desconto reais de pelo menos 30% e que não foram vendidos. Em um único mês, registramos mais de 40 milhões de reais em oportunidades ignoradas pelo mercado. Essa percepção foi um divisor de águas. Ficou claro que a chave para construir um ecossistema de negócios altamente produtivo e rentável era através de corretores locais, responsáveis em conectar esses imóveis aos seus potenciais compradores. Foi então que entendemos que era preciso construir uma ponte entre essas oportunidades e os corretores do mercado imobiliário local. Foi nesse momento que decidimos formar corretores especialistas em leilões, com conhecimento necessário para transformar em vendas essas oportunidades. Essa decisão não apenas mudou o rumo da TriHub, mas também está mudando o mercado de leilões imobiliários. Foi então que aqui na TriHub formamos o maior ecossistema de leilões para corretores imobiliários do Brasil. Antes de mais nada, descubra agora os 4 principais erros de alguns corretores que tentam ou já tentaram atuar com o mercado de leilões e não conseguiram performar. Atuar como um buscador panfleteiro. Aquele corretor que fica buscando opções de imóveis de leilão nos sites que vão aparecendo, fica horas buscando, sem nenhuma estratégia, sem realizar um trabalho alinhado de briefing com o cliente. E para piorar, ele fica distribuindo os anúncios desses leilões em massa, na falsa esperança de fisgar algum cliente. O corretor muitas vezes acredita que, por ter um deságio, basta ele enviar inúmeras oportunidades, enviar e esperar o cliente fechar o contrato com ele. Mas a jornada de um leilão é muito mais que isso. Sem falar que os clientes de grande porte, já que estamos aqui falando de imóveis de alto padrão, que é o escopo da TriHub, nós sabemos que são pessoas assediadas, então precisamos ser assertivos. Trabalhar somente com leilões da Caixa, por acreditar ser a única forma de ser remunerado. De fato, os leilões da Caixa são uma porta de entrada para muitos corretores que se credenciam à instituição para receber a comissão da venda pelo próprio banco. Porém, o que esses profissionais não entendem é que, apesar de ser uma boa modalidade, as melhores oportunidades não estão nos leilões da Caixa, que não é a única forma de ser remunerado nos leilões, como a maioria acredita, sem uma base documental sólida. No mercado de leilões, onde as negociações são públicas e acessíveis, muitos corretores negligenciam a importância de uma base documental sólida ao apresentar oportunidades e prestar serviços aos clientes. Sem o devido resguardo, acabam vulneráveis ao chamado bypass, quando o cliente contorna o corretor para negociar diretamente. Essa prática não prejudica o profissional financeiramente, mas também torna o processo menos seguro e menos efetivo, sem o conhecimento básico das etapas. O corretor não precisa ser um advogado para performar com imóveis de leilão, mas testificamos na prática que corretores medianos, mas que se dedicam a aprender pelo menos o básico dos procedimentos, tem muito mais resultado do que um corretor que se considera pertencente à elite do mercado imobiliário, mas que ignora os conhecimentos específicos. Quando você aprende o que chamamos de básico bem feito, você se diferencia, porque a maioria das pessoas não gostam de estudar. Essa que é a verdade. Quando não tem a capacidade de explicar ao seu cliente o tipo de leilão, a confiabilidade das informações, quem está leiloando, prazos, riscos, você não conquista a credibilidade e confiança necessária. E mesmo que o imóvel esteja muito barato, sem confiança, a venda não acontece. Antes de compartilhar com você a forma correta de atuar com imóveis de leilão,
eu quero te provocar com uma pergunta baseada em dados reais. São mais de 270 mil leilões em um único ano, e a maioria dos corretores não vendem nesse mercado. Você acha que a culpa é do corretor, do profissional ou do mercado? Eu mesmo já ouvi corretores falando que não sabem como trabalhar leilões, que o cliente não paga comissão, que é muito arriscado, entre outros fatores. Mas você acha mesmo que com todos esses imóveis, obtendo os conhecimentos práticos de serem aplicados, você não será capaz de fazer uma única venda? Porque estamos falando aqui em fazer pelo menos 100 mil reais de comissão dentro de um ano, sem interferir na sua rotina atual de negócios. E talvez você só precise de uma única venda mesmo para alcançar esse faturamento. Então, vou compartilhar como os corretores de sucesso nesse mercado fazem, através do nosso método, diferenciando-se dos que não possuem resultados. Lembrando que eu estou compartilhando é o que fazemos dia a dia, resultados comprovados, e não mais uma promessa de internet como tantas outras por aí. Então, o que os corretores de imóveis que seguem nosso método e fazem centenas de milhares de reais de renda extra anualmente fazem? Primeiro ponto: atuar como estrategista e não como um buscador panfleteiro. Ao invés de gastar horas buscando imóveis de leilão de forma aleatória, o corretor estratégico trabalha com uma abordagem planejada e orientada por dados. Isso começa com um briefing detalhado com o cliente, entendendo suas necessidades, expectativas e principalmente limites financeiros. Com essa base, o corretor foca na curadoria de imóveis com potencial real, priorizando qualidade ao invés de quantidade. Entenda que no mercado de leilões o número de oportunidades é grande, então você, como um bom corretor, precisa aplicar de forma precisa seus conhecimentos do mercado local para apresentar ao seu cliente de forma consultiva, gerando valor, imóveis que realmente atendem à tese de investimento dele. Ponto número 2. Atuar em todas as modalidades de leilões. Um corretor de sucesso entende que o mercado de leilões vai muito além da Caixa Econômica Federal. Inclusive, as melhores oportunidades não estão ali. Ele amplia sua atuação, explorando outras fontes de oportunidades, como leilões judiciais e extrajudiciais, administrados por bancos privados, construtoras e plataformas especializadas. Além disso, ele domina as diversas formas de remuneração, como acordos com investidores, parcerias estratégicas e consultorias personalizadas. Essa diversificação não só expande possibilidades de ganho, mas também posiciona o corretor como um especialista completo, capaz de oferecer as melhores oportunidades, independentemente da origem do leilão. Ponto número 3. Garantir uma base documental sólida e evitar o bypass. No mercado de leilões, a proteção profissional começa com uma base documental bem estruturada. O corretor de sucesso não apenas formaliza os seus serviços com contratos claros, mas também educa o cliente sobre a importância desse resguardo mútuo. Ele apresenta as oportunidades de forma profissional e transparente, assegurando que as negociações sejam seguras e que sua participação seja devidamente reconhecida. Com esse cuidado, ele evita situações como o bypass, que compromete a sua remuneração e credibilidade. Além disso, uma documentação sólida transmite confiança ao cliente e estabelece o corretor como um parceiro confiável, em um mercado que exige seriedade e especialização. Ponto número 4. Preparação e conhecimento técnico específico. Muitos corretores entram no mercado de leilões de forma apressada e sem a devida preparação enfrentam um grande problema: a falta de conhecimento técnico. Eles não conseguem interpretar os dados básicos de um edital de leilão, não entendem as condições do imóvel ou dívidas associadas e, pior ainda, são incapazes de explicar esses aspectos de forma clara e confiável ao cliente. Além disso, desconhecem quem está executando o leilão e como funciona o processo de aquisição, o que resulta em insegurança e falta de credibilidade na apresentação das oportunidades. Embora possam acreditar que estão fazendo um bom trabalho, essa falta de preparo compromete a confiança do cliente e, consequentemente, a concretização dos negócios. Ponto número 5. Vencendo mitos sociais. Vou te dar o exemplo da concorrência. Sim, o mercado de leilões é concorrido e apresenta desafios como qualquer outro mercado, mas isso não significa que seja inviável ou desvantajoso. Desafios podem surgir, como em qualquer setor. No entanto, a chave para o sucesso está em jogar o jogo da forma correta. Você sabia que em 2024, dos 200 bilhões de reais leiloados, apenas 12,6% foram arrematados? Se você joga o jogo do alto padrão, você precisa saber que em 2024, imóveis acima de R$1 milhão, apenas 4,27% foram arrematados. Nosso histórico de excelentes resultados comprova que, ao adotar práticas adequadas e manter o foco na qualidade,
é possível alcançar um desempenho expressivo e conquistar clientes com confiança. Agora que você entendeu o potencial do mercado de leilões, imagine que você pode alcançar se obter esses conhecimentos e estratégias que relatei aqui nesse vídeo com a única formação específica em imóveis de leilão para corretores no Brasil. Depois de consolidar mais de 300 milhões de reais em contrato de assessoria imobiliária em parceria com corretores de médio e alto padrão e participarmos de mais de 150 leilões, decidimos transformar toda essa experiência em um método prático que considera o dia a dia, a rotina de um corretor de imóveis, atrelado à nossa expertise, para que você realmente tenha resultados nesse mercado. Como você viu aqui nesse vídeo, muitos corretores já utilizam esse método e já obtiveram resultados incríveis que eu comprovei aqui para você. Quero apresentar a você a única formação de imóveis de leilão no Brasil projetada exclusivamente para corretores de imóveis de médio e alto padrão. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento jurídico ou experiência prévia com leilões, o curso foi desenvolvido para guiá-lo, desde os fundamentos básicos e iniciais até um nível mais avançado. Você aprenderá a atuar de forma profissional e estruturada, sabendo como garantir a sua comissão na venda de um imóvel de leilão, dominando todos os conhecimentos jurídicos e comerciais, estando apto a trabalhar com grandes players, podendo faturar pelo menos 6 dígitos por operação realizada em um mercado que movimentou mais de 200 bilhões de reais em 2024. Se você já é um corretor que atua ou tentou atuar nesse mercado, terá acesso a estratégias exclusivas e avançadas dos bastidores desse mercado, como até mesmo imóveis diretamente de banco, sem concorrência, entre outros formatos. Ao acessar a formação O Fator 6 Dígitos, você vai aprender como vender mais e por mais tempo estruturando leilões como uma vertical de negócios. Você vai descobrir como estruturar os leilões como uma nova forma de negócios, sem comprometer a sua rotina diária de atividades, aumentando seu VGV anual. As habilidades práticas e específicas desse mercado, que nos geraram mais de 300 milhões em contratos de assessoria, o único conselho valioso nos dias de hoje, em meio a tantas informações na internet, é aprenda com quem faz. Então, o que você vai receber são métodos validados, que funcionam e dão resultados. A interpretar com clareza as informações dos leilões. Você vai, de fato, conhecer e entender como funciona um leilão em detalhes, obtendo mais segurança e confiabilidade em abordar clientes qualificados. 2 módulos completos sobre segurança jurídica, com 2 módulos específicos, um sobre leilões judiciais e outro sobre extrajudiciais, os leilões de banco. Você aprenderá todo o procedimento, desde o momento pré-leilão até a compra, desembaraço e posse do imóvel, garantindo a segurança da arrematação. Isso lhe dará muita credibilidade ao apresentar oportunidades de parceria e de negócios no mercado de leilões, pois você mostrará que entende efetivamente do assunto. Estratégias para se posicionar nesse mercado e abordar clientes com um método validado e comprovado por centenas de corretores. Você poderá construir autoridade no segmento e converter mais vendas com confiança ao se posicionar da forma correta. E além de tudo isso, de toda a formação com mais de 50 aulas especificamente preparadas para corretores de imóveis, você vai receber diversos bônus. Confere só esses bônus que nós preparamos especialmente para você. O webinar Imóveis diretamente de bancos. Você vai descobrir como funcionam os negócios de grandes ativos, diretamente com bancos operados pela TriHub. Leilões negativos, os imóveis sem concorrência. Uma aula onde vamos te mostrar uma estratégia muito utilizada por nossa equipe que tem gerado excelentes oportunidades de negócios no mundo dos leilões, em imóveis que pouquíssimas pessoas estão olhando e que permitem negócios sem concorrência. Terceiro bônus, o webinar Estratégias Avançadas em Imóveis Caixa. Se porventura você tiver interesse em aprender mais sobre imóveis da Caixa Econômica Federal, por ser um segmento que você já atue ou queira iniciar, nessa aula você vai aprender com especialistas Caixa que juntos já venderam mais de 1.500 imóveis em leilão da Caixa Econômica, estratégias de bastidores não faladas em cursos da internet comum. E por último, mas não menos importante, temos um bônus especial. Após o 8º dia de sua entrada na formação, você receberá acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, com recebimento de oportunidades diárias de imóveis em leilão, selecionadas especialmente pela nossa equipe. Vamos estar desde os primeiros dias fomentando oportunidades de negócios. Eu poderia ficar aqui falando sobre quanto valeria essa formação e todos os bônus que eu listei aqui. Sem fazer nenhuma força, o preço justo seria mais de R$3.000. Mas como eu não quero ser aquele cara chato da internet, você precisa apenas saber que tudo isso estará disponível a você por simbólicos R$297. E melhor, você ainda poderá parcelar em até 12 vezes no cartão. Agora você pode se perguntar,
Como um conteúdo tão exclusivo, sendo a única formação nesse mercado para corretores, pode custar tão pouco? Aonde está o truque? A resposta é simples. A nossa missão dentro do ecossistema da TreeHub com essa formação não é lucrar diretamente com ela. Queremos ajudar o máximo de profissionais competentes a adentrar nesse mercado e, por consequência, fortalecer nosso ecossistema de parcerias. E você ainda poderá parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Preciso ser sincero com você, o nosso ticket médio de vendas de imóveis aqui é de 3 milhões de reais. Para alguns isso é bastante, para outros é um valor baixo, mas é o suficiente para você entender que os nossos resultados significativos vêm das operações imobiliárias, vendendo imóvel e não da venda de cursos. Você vai ter 1 ano de acesso para usufruir de cada detalhe, da formação completa e de todos os bônus. Para mostrar o nosso comprometimento, o risco do negócio é 100% nosso, pois se você entrar e não gostar, você pode pedir o reembolso em até 7 dias, sem perguntas. E eu deixo aqui para você com toda a sinceridade do mundo. Eu te apresentei quais os números desse mercado, quais foram os nossos números, quais foram os resultados dos nossos parceiros e qual é o custo de ingresso no nosso ecossistema. Mas a grande pergunta que fica é o quanto custa ficar de fora dessa oportunidade. Aqui eu termino esse conteúdo. Se você chegou até aqui, agradeço a honra da sua presença e eu te espero do outro lado. Um forte abraço.